Devem estar madurinhas, uma gostosura. A água da chuva deve ter deixado um pingo bem redondo e frio em cada jabuticaba. Delícia de frutinhas pretas reluzentes. Tanta poeira no quintal a essa hora da tarde. A chuva dizendo, senta aí, poeira. Uma coisa que é boa de doer, um desassossego, ou tudo alegrinho. Amanhã, Luzia vai empurrar a cancela, as mãos tremendo e segurando a gamela com um mundaréu de jabuticaba madura. Aquelas canequinhas esmaltadas de verdade sobre a trempe do fogão. O café continua quente por tanto tempo e tempo é coisa esquisita. Tempo foge, corre desenfreado. Tempo é galinha assustada desembestando pelo terreiro. A língua é uma criação humana nascida da necessidade dos homens interagirem, dos homens chegarem a objetos comuns, a criações comuns também, desde as priscas eras, né? A necessidade de sobrevivência. E a língua continua a ser, hoje, uma forma de interação, muito mais do que uma forma de comunicação, e uma forma de ação, né, dos homens uns com os outros e uns sobre os outros. Então a língua também é uma forma de liberdade, né, no sentido de que nós podemos agir de vários modos, e é uma forma de dominação, no sentido de que os homens podem agir sobre outros homens também, dominando, não é? Então a língua tem um sentido, né, de constituição da nossa humanidade muito grande. Não é? Por isso é que eu estou dizendo que é para além da comunicação. Não é? Pensar que a língua é comunicação ou que ela é transmissão de pensamento, como as escolas filosóficas, né, mais tradicionais, é muito pouco. Não é? A língua é uma forma de ação, uma forma de interação, uma forma de união, mas uma forma de dominação também. A língua é patrimônio, no sentido de que ela é uma herança, né? A língua é uma herança cultural, ela vem se desdobrando através dos tempos, através dos espaços, né? Disseminando entre os homens no mundo, como uma forma como eu falava, de constituição mesmo desses homens, de constituição da organização dos homens no mundo, das sociedades. Né? As sociedades se organizam também em função linguística, né? Em função de interesses, em função de valores que também se organizam linguisticamente. Né? Então, a língua é essa herança, né, humanizadora, né? E, nesse sentido, ela é patrimônio, né? Patrimônio da humanidade, é patrimônio individual, é um patrimônio de pertencimento muito grande ao mundo, né, em que nós vivemos. A língua nos identifica de muitas maneiras, não é? Primeiramente, no sentido mesmo da nossa humanidade, né? Da nossa possibilidade de interagir, de trocar com o outro. E isso possibilita com que nós possamos trocar, fazer ações comuns, não é? Agir no mundo de várias maneiras, e isso nos dá identidade. Essa identidade não é uma identidade homogênea, pelo contrário, é uma identidade heterogênea, mas na base ela tem uma homogeneidade, no sentido de que nós partilhamos, não é?
sistemas gramaticais comuns, nós partilhamos um léxico comum, né, um conjunto de palavras comuns que nos identificam, né, como pertencentes a uma comunidade linguística. Né? Então, nesse sentido, a língua tem um sentido de identidade linguística, vamos dizer assim, nacional, não é? E tem o sentido de identidade linguística dos grupos sociais, dos diferentes grupos sociais que podem ser marcados por regiões, por classes sociais, por faixa etária, pessoas de idades diferentes utilizam a língua de modos diferentes, gênero, mulheres e homens utilizam a língua de modos diferentes. Não é? E muitas outras formas em que a língua varia, né? Identificando grupos também. A diversidade linguística, ela caracteriza qualquer língua no mundo, não é? Justamente porque a língua é um material plástico, não é? Ela não é um material compacto, ela é um material plástico, ela se adequa e se presta a muitas variações. Então, na medida em que os homens são diferentes, os grupos sociais têm valores diferentes, crenças diferentes, conhecimentos diferentes, a língua reflete e refrata essas diferenças, não é? Formando, então, essa diversidade, essa variedade linguística, gerando, então, modos diferentes de utilização da língua que estão carregados, né, de valores. Né? Nós temos uma norma, uma variedade que é considerada norma padrão ou norma culta, não é? Mas ela, do ponto de vista linguístico, ela é igual a qualquer outra variedade, mas do ponto de vista social há um predomínio, né, na valorização da chamada norma culta. E isso é um fator de segregação muito grande, né, socialmente, daqueles que não dominam esse falar culto, esse falar padrão, não é? E daqueles que não dominam e daqueles que dominam. Não é? É um cinturão de poder mesmo. Então, nesse sentido também, a língua é um marcador social, não é? Muito forte. A variação linguística, não é? E a eleição pela comunidade linguística de uma variedade como a melhor, né, entre aspas, como a norma considerada padrão, a norma desejável, né, que fosse apropriada por toda a população, faz com que as variedades linguísticas entrem num sistema de valores, não é? Umas são melhores do que outras. Quanto mais a variedade se aproxima da chamada norma padrão, mais valor social ela tem. Né? Se nós lembrarmos do Paulo Freire, quando ele fala do valor bancário, né? As variedades também têm valor bancário. E essa diferença de valores gera preconceitos, né? E esse talvez seja o preconceito que é menos valorizado e menos visível na Constituição brasileira. A Constituição brasileira fala de preconceito de cor, preconceito de raça, preconceito de religião, condenando esses preconceitos, e não fala de preconceito linguístico, que talvez seja o preconceito mais forte na nossa sociedade, mas muito sorrateiro, não é? Muito pouco perceptível, às vezes. Não é? Então, quer dizer, negar
o modo de falar de uma pessoa, é negar o modo de falar de um grupo social inteiro. Não é? É negar aquele grupo social, negar a cultura daquele grupo, conhecimento daquele grupo. Não é? Então, isso é muito forte ainda na sociedade, não é? O preconceito linguístico, a exclusão, não é? A exclusão de pessoas por conta da diversidade, da diferença de modos de falar. O Paulo Freire fala de educação bancária, não é? No sentido de que as pessoas têm valor ou são valorizadas, não é? Pelo conhecimento que elas têm, e que numa sociedade capitalista como a nossa, esse valor, né, é elevado a uma potência muito grande, ao ponto de apagar, né, apagar determinados grupos sociais cujos conhecimentos não são considerados conhecimentos universais, conhecimentos relevantes, né, de serem prestigiados, de serem disseminados. Não é? Então, ele fala dessa educação bancária no sentido de uma educação que valoriza determinados conhecimentos, não é? E empobrece outro grupo de conhecimentos. Então, nesse sentido, é o valor bancário, o valor de uma sociedade capitalista, não é? Que valoriza uns e desvaloriza outros. De vez em quando, mamãe fica tomada. Tá certo, tem vezes que as mães ficam tomadas. E se não ficam, não são mães. Só não ficam se tem alguém para pajear os filhos. Agora, quem não tem, fica tomada toda hora. A minha diz: sim, eu fico tomada, não nego. Também com filhos impossíveis que tenho. Isso que a mamãe diz, que somos impossíveis. Às vezes ela tem razão. Sei lá, me dá um clique e já estou impossível. Além da diversidade linguística dentro da própria língua, né, no caso do Brasil e num grande número de países, nós temos uma diversidade linguística de várias línguas sendo utilizadas, né, com valor cultural forte, um valor identitário forte, né, para aldeias indígenas, grupos indígenas, por exemplo, né, que utilizam suas línguas de origem daquele grupo, não é? Com um valor identitário forte, concomitante ao valor identitário da língua nacional, que é o português. E essas línguas sofrem e vêm sofrendo, não é? Dificuldades para coexistirem. Não é? Então, tem havido um trabalho grande de antropólogos, de linguistas nessas comunidades, para que essas línguas possam continuar vivas, inclusive sendo transcritas, não é? Ganhando a escrita, né? Como forma de fortalecimento também de um modo de ver. Cada língua é um modo de ver a realidade, né? É uma janela para a realidade, é um modo de valorizar a realidade, é um modo de destacar aspectos dessa realidade. Então, cada vez que uma língua morre um modo de ver o mundo, não é? Morre um modo de ver a realidade. E além das línguas indígenas, nós temos as línguas de fronteira, não é? E temos as línguas de grupos de imigrantes, não é? Que persistem, né? Aqui próximo aqui a nós, no Estado do Espírito Santo, nós temos comunidades falantes de outras línguas, no sul do país também, não é? E que vem, quer dizer, essa luta pela preservação das línguas tem a ver com a luta pela preservação de um patrimônio, de uma história, de uma cultura, não é? Então, a língua tem um valor
humano, né, e humanizante, identitário, né, muito, muito forte para nós, falantes do português, e para esses falantes todos. E nesse sentido é que essas línguas precisam ser preservadas, né? Precisam ser, mais do que preservadas, elas precisam ser protegidas. Não é? Precisa haver uma compreensão do valor desse objeto cultural também, né? Como um objeto, como um patrimônio cultural. Eu tenho aqui uma poesia, né, do Manuel de Barros, recentemente falecido, a gente aproveita para homenagear o Manuel de Barros, que chama A Língua Mãe. Eu vou ler só um pedacinho. Ele diz: não sinto o mesmo gosto nas palavras oiseau e pássaro, embora elas tenham o mesmo sentido. Será pelo gosto que vem de mãe, de língua mãe? Seria porque eu não tenho amor pela língua de Flaubert? Mas eu tenho. Faço esse registro porque tenho a estupefação de não sentir com a mesma riqueza as palavras oiseau e pássaro. Então, o Manuel de Barros, nessa poesia, ele fala, quer dizer, o oiseau e pássaro são duas palavras, né, que querem dizer, falam de um mesmo animal, ave, né, uma mesma espécie animal, ave. Mas ele não sente a mesma força. Uma coisa é o valor, né, que tem a palavra da sua língua mãe, aquela palavra que você aprendeu a viver, né, e que você experimenta o mundo com ela. Você experimenta, aprende o mundo com ela. E outra coisa é você aprender uma segunda língua, não é? E ele diz, eu não tenho nada contra a língua do Flaubert, contra a língua francesa, não é? Mas o oiseau não diz a mesma coisa que pássaro, não é? Então, o Manuel de Barros, né, mostra muito para nós, né, ilustra muito essa vivência, essa experiência que é ser interno a uma língua. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi um nome que eu e seu pai escolhemos. E por que não escolheram martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. E por que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu me chamar Marmelo? A literatura, né, de qualquer língua, ela é o espaço, né, de liberdade maior, né, de qualquer língua também, né, o espaço é a paixão da linguagem que aparece, né, via língua. Então, a possibilidade que a literatura abre, não é, de mostrar não só a determinação linguística, mas as indeterminações linguísticas e as possibilidades que nós temos de viajar sem sair do lugar, viajar lendo, não é? E aprender, sofrer, não é? Experienciar também outros modos de viver, outros modos de ser e, com isso, poder viver de outras maneiras. Não é? Essa experiência literária é uma experiência muito forte, não é? E muito importante dentro do sentido que a língua tem para as sociedades.
E aqui um pedacinho de uma poesia do Patativa do Assaré, que é Antônio Gonçalves da Silva, conhecido, né, o cearense conhecido como Patativa do Assaré, e que ele dedica aos poetas clássicos. Então é importante pensar como é que um homem do povo, né, vê os poetas clássicos. Quer dizer, ele já se coloca numa posição de poeta não clássico. Então, como que ele vê, o que ele fala para esses poetas que ele considera clássicos? Também vou ler uma parte, porque a poesia é muito grande. Poetas de universitário, poetas de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e o sofrimento de um poeta camponês. Eu nasci aqui no mato, vivi sempre a trabalhar. Neste meu pobre recato, eu não pude estudar. No verdor de minha idade, só tive a felicidade de dar um pequeno ensaio em 2 livros do escritor, o famoso professor Felisberto de Carvalho. Então, ele já se coloca, né, numa situação de diferença, né, não só do ponto de vista da produção da poesia, mas também do ponto de vista da variação, né, da linguagem que ele utiliza, mas mostrando para nós como é que é possível, né, fazer arte, fazer poesia e fazer cultura com outras variedades linguísticas para muito além da chamada norma padrão ou norma culta. Não é? Então, acho que é um exemplo muito bom aqui do Patativa do Assaré, mostrando essa literatura.